de traição. Bom, para quem está em relacionamentos, é um tema que às vezes não é tão fácil, né? Mas é importante e é até para que a gente saiba melhor, entenda um pouco mais sobre isso, por que que a gente passa por determinadas situações, né? Por que que a gente está num relacionamento como esse, por que que a gente atrai uma pessoa que também trai ou que é traído, né? Então a gente tem aqui um tema bem legal e bem interessante nesse sentido. Bom, falando aqui, eu vou falar um pouquinho, né, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouquinho aqui sobre mim, sobre quem eu sou e o que eu faço. Bom, eu sou Tatiana Camassi. Para quem não me conhece, eu sou coach de relacionamentos e terapeuta sistêmica familiar, ou seja, trabalho com a constelação familiar online, que na verdade a gente observa, né, na constelação esses movimentos que o sistema de cada um que fazem com que a gente às vezes repita padrões, né? E às vezes isso é inconsciente, a gente não tem consciência de estar repetindo esses padrões. Muitas vezes a gente vê, né, por conta dos problemas, das dinâmicas que as pessoas vêm trazer para a gente sobre a luz da constelação. Então hoje eu vim falar principalmente sobre a luz da constelação dentro dos relacionamentos e dentro do tema da traição. Por que eu estou trazendo isso? Porque assim, é uma dinâmica recorrente em vários relacionamentos, em várias situações. E são a causa de muitas separações, né? Porque de alguma forma, óbvio, existe algo traumático aí, né? Algo que aconteceu e que de alguma forma vai separar o casal. Então, sobre a luz da constelação, que é algo que assim me encanta muito, eu gosto muito, é uma técnica que veio lá, né, junto com o Bert Hellinger, que é um alemão, que trouxe essa técnica para a gente, observando os movimentos que aconteciam quando se colocavam as pessoas, né, dentro de uma situação e quais os movimentos que ela fazia, né, que as pessoas faziam. E aí ele começou a perceber que isso tinha uma ligação, estava dentro do sistema, que não necessariamente era com aquela pessoa, mas que aquela pessoa representava, ou seja, aquele representante daquela que vinha, né, que ficava ali naquela história, ele trazia a história, né, ele trazia os movimentos que esta pessoa, né, ou seja, que ela representava, trazia deste sistema, deste meio familiar que a outra pessoa colocava. Então é uma técnica extremamente fascinante, é muito esclarecedora e realmente traz a luz para a gente, para que a gente possa ter a oportunidade de mudar, né? E de alguma forma nos libertar de alguns emaranhados, de alguns emaranhamentos, de algo que nos liga a determinadas situações, a determinadas repetições de padrões dentro das famílias, né, do sistema familiar. Então, quando a gente fala sistema familiar, o que eu quero dizer é que o sistema familiar ele engloba todo o sistema, né? Então, a família em si é não só pai, mãe, filhos, ou só marido e mulher, ou só a mãe e os filhos, enfim.
O sistema familiar em si, a família, quando a gente fala família, o que quer dizer isso? Existe uma grande família. A família em si, ela faz parte de um grande movimento, né? De algo muito maior, que é os nossos bisavós, os nossos antepassados. Então começa lá atrás, porque todas aquelas pessoas que vieram antes fizeram a parte deles para que nós hoje pudéssemos estar aqui, para que a nossa vida estivesse hoje aqui, para que nós, né, estivéssemos hoje aqui. Então existe toda essa situação, todo esse movimento que acontece. Então, quando a gente fala família, existe realmente isso. São os nossos antepassados, os nossos avós, né, os nossos pais, nós, e todo um sistema, né? Então tem os filhos, as pessoas que fazem parte. Então, se eu tive, por exemplo, fui casada 3 vezes, esses 3 relacionamentos que eu tive fazem parte do meu sistema também. Porque existe um vínculo onde essas pessoas, existe um vínculo afetivo amoroso, e isso realmente faz com que essas pessoas pertençam ao meu sistema e eu pertença ao sistema delas. E é assim que funciona. Quando a gente fala, então, quando a gente fala em termos de sistema, é isso, é de todo esse grande sistema. E cada um traz, né, do seu sistema de origem todas essas questões, né, esses emaranhados também, e que acaba se juntando um no outro. Então vamos começar a falar aqui do nosso tema. Como eu abordei um pouquinho para a gente entender um pouco mais sobre essas questões, vamos realmente falar aqui sobre o tema que eu trouxe hoje, né? O que está por trás da traição. Bom, primeiro que assim, quando a gente fala de traição, é óbvio que vai mexer com um monte de gente. É óbvio que vai mexer com algumas estruturas e algumas pessoas não vão gostar, algumas pessoas não vão achar que é isso, enfim. Mas sobre o ponto de vista, sobre a luz da constelação e do que a gente representa, do que a gente vive em si, do que a gente vê dessa consciência coletiva, desse sistema, é isso que eu vim trazer aqui para vocês. Então, assim, eu vim trazer aqui algumas dinâmicas que acontecem dentro do sistema que trazem isso à tona, que estão por trás dessa dinâmica da traição. Porque é óbvio que, assim, não existe algo que é só 100% do mesmo jeito. Existem várias dinâmicas que podem acontecer e que possam levar a isso. Mas dentre essa questão da constelação em si, eu trouxe aqui algumas para a gente entender um pouco melhor sobre elas e perceber se na nossa vida, se na nossa família, e começar a observar. Eu não estou dizendo assim para você que você precisa concordar ou discordar de mim, ok? E nem comigo. Eu só peço para que você, isso que eu estou dizendo aqui, isso que eu estou trazendo aqui, que você observe, que você apenas se permita compreender e sentir isso, e aí você pode se questionar, falar, nossa, mas será que isso que ela está falando é real? Será que isso faz sentido? E começa a observar dentro dos seus relacionamentos, dentro dos relacionamentos das pessoas ao seu redor, das pessoas com as quais você convive, que você conhece, e começa a prestar atenção se isso que eu não trouxe aqui não faz sentido em relação a isso, ok? Combinado? Então é isso. Então a gente começa a observar exatamente essas questões. Então, o que está por trás da constelação? O que está por trás de uma traição? Bom, para a gente entender um pouquinho sobre isso, por isso que eu falo sobre a ótica, sobre a luz da constelação, né? Quando eu falo sobre a luz da constelação, existem algumas dinâmicas que acontecem nos relacionamentos. E para isso a gente precisa entender que, como eu já falei aqui, todos, independente do que fizeram, do que fazem, do que não fazem, enfim, dos comportamentos, das atitudes, todos, independente do que fizeram, têm o direito a pertencer ao sistema. Ninguém pode ser excluído.
Então, pega isso aqui. Quando eu falo que ninguém pode ser excluído, significa o quê? Que qualquer situação, qualquer pessoa dentro do sistema familiar ou da família, independente do que fazem ou do que fizeram, podem ser excluídos. Ok? Por quê? Porque dentro da natureza, imagina tudo isso que pertence, imagina todo o universo, toda a natureza em si, é todo um elo, um ciclo, e todo mundo pertence, independente de quem é, do que fez, ok? Então, quando a gente fala de pertencimento, né, por outro lado, o que não pertence é excluído, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui para vocês algumas perguntas no sentido de, se você olhar, né, para a sua vida, para a sua história, para os seus relacionamentos, olha um pouquinho, como eu te falei, olha um pouquinho, né, para o seu relacionamento, para os relacionamentos das pessoas que você conhece, para o seu círculo de amizades, enfim, para todos. Quais são os referenciais que você tem ou né, que você cresceu vendo, conhecendo ou fazendo parte? Então, quando a gente fala de referenciais, são as suas referências, aquilo que realmente você tem dentro de você e que você fez, que você trouxe até aí, até esse momento. A gente tem e a gente cresce observando os nossos pais, né? Ou as pessoas que fazem parte do nosso círculo social, né? As pessoas que estão muito próximas a nós, as pessoas que fazem o papel, a função materna-paterna. Então, pensando nisso, né? Aí eu vou colocar aqui com quem nós aprendemos, com quem a gente aprendeu a se relacionar. Então, fica um pouquinho com essa pergunta e imagina a seguinte situação. Bom, você veio de uma história, né? Você é filho de um homem e uma mulher. Se a gente está falando aqui de relacionamentos, se a gente está falando aqui de traição, de relacionamentos, com quem a gente aprendeu a nos relacionar, né? Com quem? Como que a gente olhava para esse relacionamento quando a gente era pequeno? Como você cresceu? O que você ouvia do seu pai ou da sua mãe a respeito de relacionamentos? Então, a sua mãe costumava falar mal, né, do seu pai? Ou vice-versa, né? Ou seu pai costumava falar mal da sua mãe? Um deles, né, um ou outro, deixou, né, saiu da relação, acabou saindo da relação e foi se relacionar, né, acabou indo se relacionar com uma outra pessoa, deixando a sua família para se relacionar com outra. Houve traições, né, de ambos os lados, ou do seu pai ou da sua mãe em relação a isso. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem que muitas coisas que a gente às vezes faz ou traz ou passa, eu não estou dizendo aqui que um ou outro é culpado, de jeito nenhum. Não estou dizendo que a culpa é de ninguém. Eu estou trazendo aqui para vocês o quanto que as dinâmicas que acontecem no nosso círculo, né, no nosso sistema familiar, afetam a nossa vida.
afetam no sentido de, porque muitas vezes a gente, nessas questões que eu coloquei aqui, muitas vezes a gente cresce acreditando e sabendo e falando, não, eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente, eu não vou ser assim, eu não vou fazer isso, certo? Mas aí o que acontece? Ou a gente vai e acaba realmente fazendo um caminho igual, ou a gente faz um caminho totalmente oposto, mas que também não é o ideal, não é o melhor. Então, se houve realmente isso dentro do seu sistema familiar, e aí eu vou trazer um caso aqui que aconteceu de uma pessoa, né, cresceu vendo o pai sempre trair a mãe. E aí quando ela se deu conta disso, ela percebeu, essa pessoa percebeu que ela tinha se tornado igual ao pai. Porque ela estava num relacionamento com uma pessoa, mas ela não se sentia bem, não se sentia feliz e acabou arrumando uma outra pessoa. E acabou se relacionando com esta outra pessoa, mas continuava casada. E ela sentiu uma culpa muito grande, porque ela sabia que no fundo não era, ela estava fazendo algo que não condizia com aquilo que ela queria. Então ela sentiu uma culpa muito grande, mas tinha uma força que ela não conseguia sair dessa relação. Ela não conseguia terminar o casamento e ela continuava com este outro relacionamento. E aí, o que eu quero falar aqui é que exatamente o que aconteceu nessa situação e nesta dinâmica, que ela recriminava o pai, porque ela não aceitava que o pai tivesse feito isso com a mãe a vida inteira. E por isso, aí você pode falar, não, mas isso é louco, como assim, né? Como que isso acontece? Acontece porque assim, existe uma consciência coletiva da qual todos nós fazemos parte. E que quando existe alguém que é excluído, existe algo dentro do sistema que traz uma compensação para essa exclusão, ou seja, traz de volta a situação ou aquilo que você excluiu, que você recriminou, que você julgou, ele traz de volta para a sua vida. Como? Ou trazendo você, né, tendo ou você fazendo isso, né, trazendo isso para a sua relação, você tendo essa postura de se relacionar dessa forma, né, igual, tendo o mesmo comportamento que você recriminou, ela no caso, né, a pessoa recriminava no pai, ela tinha o mesmo comportamento na vida dela. A consciência coletiva, o sistema, traz de volta a situação, né, o acontecimento, ou o que foi excluído, para haver uma compensação, para que aquilo seja incluído novamente. Ok? Faz sentido para vocês isso? Vão percebendo aí, deixe comentário aqui, vão vendo o que realmente isso faz sentido para vocês. As fichas eu sei que não são fáceis, mas as fichas estão caindo. E aí tem um outro caso, né, que assim, era uma outra história, que também é muito semelhante a isso, mas que
a, a mãe era traída também, só que a mãe não fazia nada para sair dessa situação. Então ela aceitava tudo calmamente, tranquilamente. Só que dentro dela existia uma raiva muito grande, porque ela sabia que aquilo não era o certo. Ela sabia que estava existindo ali uma dor e um sofrimento. Só que isso acaba afastando o casal cada vez mais. Porque existe uma quebra, né, dentro dessa relação. Existe uma quebra dentro desse relacionamento. Existe uma quebra na falta do equilíbrio entre o dar e o receber. Sendo que ela estava nesse papel de aceitar tudo e fingir que aquilo não estava acontecendo. E ela dizia para a filha que os homens eram assim, que todo homem trai, que todo homem é assim e faz isso. E que é preciso entender e ter paciência e aceitar. E aí o que esta pessoa, o que esta filha fez? Ela inconscientemente buscou uma relação. E aqui eu estou dizendo de novo, gente, tudo é energia. É como se uma peça de um quebra-cabeça. Imagina a seguinte situação, né? Aqui eu vou usar uma caneta. Mas imagina a seguinte situação. Essa caneta aqui, ela encaixa exatamente com essa tampa, tá? Então ela fecha. Imagina que todos nós temos essa energia. E a gente atrai as pessoas que exatamente têm a mesma energia que existe dentro de nós, ou que a gente está vibrando. Então, esta pessoa, adivinha quem ela atraiu para a vida dela? Uma pessoa que também traía. Então, no caso, era ela atraída. Era ela que ficava ali na mesma situação que a mãe. Ela vivenciava isso porque o referencial que ela tinha de relacionamento do passado era que a minha mãe me falou que era assim, que todo homem trai. E aí eu vou para a vida e arrumo exatamente aquele tipo de homem que trai o tempo todo. E eu fico aqui calada, aceitando essa situação, porque eu preciso ter paciência. Todo homem é assim. Então, se eu quero me relacionar, se eu quero ter alguém, eu preciso aceitar essa situação. É um relacionamento saudável? Não. É um relacionamento disfuncional? É um relacionamento em desequilíbrio? Sim. Conseguem compreender o que eu realmente estou colocando aqui para vocês? O quanto que esses referenciais que a gente tem afetam a nossa vida e afetam o nosso sistema como um todo? E se a gente não tem consciência deles, a gente realmente traz isso de volta. Porque isso tem a ver com a questão do pertencimento. Porque por mais que eu queira conscientemente fazer diferente, eu tenha o desejo de fazer diferente, lá no fundo, no meu inconsciente, eu sinto que, se eu fizer diferente, eu não vou pertencer a isso aqui. Eu não vou pertencer a esse sistema, eu não vou pertencer a essa família. Então, eu preciso fazer dessa forma, para pertencer, para ser igual, para fazer parte. Só que é uma visão equivocada. É uma visão equivocada. É uma visão de que inconscientemente, né, eu estou trazendo para a minha vida algo que não é bom.
Mesmo que eu tenha, né, o desejo, eu tenha aquela coisa de falar, não, mas não é isso que eu quero para mim, né? Ah, imagina, minha mãe passou por isso, mas isso é dela, eu vou fazer diferente. Meu pai fez isso, mas eu sou diferente, eu não vou ser igual a ele. E é aí que a gente está no julgamento. E é aí que acontece o quê? A gente repete os padrões. Porque, no fundo, o que está acontecendo aqui? A gente está excluindo pessoas porque a gente não aceitou a situação como foi, a vida como foi, a história como foi. Porque no fundo a gente julga que um está certo e o outro está errado. Porque no fundo eu estou julgando que eu estou julgando que um é ruim e o outro é bom. Então eu julgo, né, e recrimino aquele e muitas vezes existe até uma raiva, um ódio por conta disso e a gente vai alimentando isso, vai levando isso para a vida. Só que quanto mais eu sinto isso, quanto mais eu vejo isso, mais eu excluo a situação, mais eu excluo a pessoa e mais eu vivencio isso e mais eu repito isso na minha vida e mais eu repito esses padrões de disfuncionais mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é importante deixar claro, né, que é importante deixar claro que tem a gente tem a possibilidade de fazer diferente. A gente tem a possibilidade de dar um passo, né, adiante, fazer diferente. Essa consciência coletiva, ela atua, né, não permitindo que haja exclusões. E quando, como eu falei, né, quando há exclusão, ela dá um jeito de forma arcaica, vamos dizer assim, né, e não de forma plena, mas ela dá um jeito de trazer de volta o que foi excluído. Por isso que muitas coisas que acontecem na sua vida hoje, e aqui hoje eu estou falando sobre traição, mas muitas outras coisas que acontecem na sua vida hoje, você trouxe dos padrões, das referências, dos referenciais que você tem da sua família. Eu não estou julgando, não estou culpando ninguém, até porque assim, quando a gente julga, quando a gente culpa alguém, quando a gente critica ou quando a gente faz algum movimento de exclusão em relação a isso ou o que aconteceu, a gente está, né, indo contra aquilo que a natureza em si nos coloca, que é incluir, que é pertencer, que é ordem, que é equilíbrio, que é tempo, né? Então, para passado, presente e futuro, cada coisa no seu lugar, né? Então, passado no passado, presente é hoje, é agora, é aqui, e o futuro ainda não chegou, né? Mas que são as próximas gerações, que são os próximos que podem ainda nem ter vindo, mas que vão existir, né? Então, tudo isso faz parte do nosso sistema e das leis que regem a natureza, das leis que a gente observa, que quando dentro de um sistema elas não são, de alguma forma, elas não estão atuando de forma harmônica, acontecem esses distúrbios, esses problemas, né? Que nada mais é do que dizer pra gente que as coisas estão fora do lugar, que as coisas estão fora do seu lugar que deveria estar, da onde deveria estar, né? Então, se tiver, e tem uma outra situação, né? Se você tiver pena, vamos dizer assim, né? Aí é uma outra situação. Se você tiver pena da pessoa traída e julgar o que traiu, né, ou o traidor no caso, é bem provável, é bem possível
que você atrai alguém para a sua vida, atraia situações semelhantes ao que você julga, ao que você exclui, que é a pessoa que você julga ser a pessoa má ou ruim e o outro ser a pessoa boa, né? Que frequentemente a gente fala muito sobre a vítima e o algoz, né? Então aqui a vítima eu protejo e o outro eu acuso. Então, quando a gente faz isso, a gente está excluindo da nossa vida a pessoa que nos deu a vida, que frequentemente é o pai ou a mãe. E isso, para a natureza, é muita ingratidão. A gente está sendo ingrato com a pessoa que nos deu a vida. Independente, e aqui eu estou dizendo sem julgamento, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, ela pertence. Então, acontece, né? Por que isso acontece verdadeiramente? Porque a gente não aceita. Porque a gente não aceita a história como foi. Porque no fundo, a gente não aceita os pais que a gente tem. Porque no fundo a gente está julgando. Ou um ou outro. Ou os dois. E se a gente excluir um, como é que a gente vai ficar? Se eu excluo uma pessoa, como é que eu vou ser, como é que eu consigo viver a minha vida inteira? Consegue compreender isso? Consegue perceber o quanto que isso é profundo? O quanto que essas dinâmicas atuam na sua vida e você às vezes nem percebe? Então, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente, nessas dinâmicas, a gente é chamado para dentro dessa relação com eles. Por quê? Porque se eu estou aqui no papel de quem está julgando, eu vou ficar do lado de um e vou excluir o outro. Ou, né, e aí surge o que a gente chama de triângulo, o triângulo amoroso. Né, que eu vou me unir a um e vou excluir o outro. Então, sempre um vai ficar de fora. E quando eu vou para a vida, quando eu vou me relacionar, eu não estou inteiro. Porque uma parte de mim está preso lá no passado. Uma parte minha, a parte emocional, está preso no passado. E aí eu não consigo, por mais que eu esteja num relacionamento, eu não consigo me entregar para o meu parceiro, para a minha parceira. Faz sentido isso para vocês? Então, realmente, e aí, por que muitos relacionamentos, por que muitas vezes a gente percebe que, assim, existe essa dinâmica, né? De que quando a gente tem... dentro da família, né, um papel do cuidador, né, do salvador, daquela pessoa que está cuidando, que vai salvar o outro, automaticamente a gente exclui e aí a gente coloca no coração só, né? Então, frequentemente existe aquela situação de que eu amo, né, a minha mãe ou eu amo meu pai e eu só posso amar meu pai, só posso amar minha mãe. E quando eu vou para uma relação posterior, né, uma relação depois, eu estou preso lá, o meu amor ficou preso lá. E aí eu não posso me entregar para quem eu estou aqui. Eu não consigo me entregar para essa pessoa. Emocionalmente eu estou preso lá. E aí é aquilo, às vezes é só sexo. Eu tenho a minha parte da sexualidade fica com um e a parte do coração fica com outro. Frequentemente a parte do coração fica lá, né, lá no passado com os pais. E a sexualidade fica com outro. Então, quando eu estou com um, eu sinto falta do outro. Quando eu estou com o outro, eu sinto falta desse. Por isso que muitas vezes existe esse relacionamento quando a pessoa procura outra pessoa fora, porque existe essa dinâmica de que eu não posso amar essa pessoa. Então, eu amo essa pessoa, mas eu não posso, a minha sexualidade não pode estar junto com ela. Então, a minha sexualidade é fora e o meu amor é dentro.
Percebe como isso é confuso e quanto isso realmente traz um relacionamento nocivo e tóxico. E não é um relacionamento saudável. Traz muitos problemas e muitas situações acarretam aí na vida, né, das pessoas. Um outro ponto, né, que aí eu vou falar sobre isso, que é quando não estou disponível também, mas estou num relacionamento e a alma do outro, a alma desta pessoa que está comigo, do meu parceiro ou da minha parceira, sente a minha ausência, né? Porque de alguma forma eu não estou aqui. Aí ele vai sentir a minha ausência e se eu não estou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar em outro lugar. Eu vou buscar fora. Eu vou buscar uma terceira pessoa. Para quê? Para preencher aquilo que eu não tenho aqui. E aí, por isso, que pode ser a pessoa, né, nesse caso, que é traída ou a pessoa que trai. Ambos os casos. Então faz sentido isso para vocês, o quanto que isso esses emaranhados, né, trazem aí para a nossa vida uma questão de aprisionamento e não de liberdade. Então por isso que a gente fala, por isso que eu falo aqui, existe algo dentro do seu sistema familiar que atraiu esta outra pessoa. E que ao você tomar consciência, ao compreender, a dar um lugar, a respeitar e aceitar a história como foi, você começa a parar de atrair esse tipo de pessoa na sua vida. Você começa então a curar isso daqui e a atrair outro tipo de pessoa. Por quê? Porque você eleva a sua vibração. Você eleva a sua consciência para um outro estágio, para um outro nível. E aí você atrai pessoas que no mesmo nível de energia que você. E essa energia aqui não cola mais. Ela não pega. Faz sentido isso para vocês? Então como é que a gente pode fazer isso? Como eu disse, entendendo que, olhando para os seus pais e percebendo que o relacionamento deles foi como foi, que eles são adultos e que a história deles foi a história deles, que a sua mãe aceitou ou viver nessa situação e que o seu pai aceitou viver nessa situação. Eles como adultos, o relacionamento é deles e pertence a eles. Você como filho ou como filha não tem nada a ver com isso. Esse julgamento não pertence a você. Então, eles são adultos, eles escolheram esse tipo de situação, escolheram essa situação e essa vida. E se você está numa relação assim, você também é adulto e você também escolheu esse tipo de situação. Aí você pode até me xingar, ficar com raiva de mim, mas goste você ou não, você escolheu esse tipo de situação, mesmo que de forma inconsciente. Mas você escolheu. Você escolheu estar com essas pessoas, você escolheu estar nesse relacionamento. Então, qual é o momento? O que você precisa fazer agora? Tomar consciência, tomar coragem, agir e sair dessa relação. Olhar para dentro de você, olhar para essa história, dar um lugar. Cada um tem aquilo que atraiu para si. A pecinha que encaixa, você atraiu para a sua vida desta forma. Certo? Então está na hora de criar coragem, de ser adulto, de tomar as rédeas da sua vida e sair dessa situação. Aí você pode me perguntar, bom, como faz para sair disso? Se tornando adulta. Olhando, respeitando, entendendo que foi algo que você criou e atraiu para a sua vida. Não é culpa, é responsabilidade. Culpa não te leva a lugar nenhum. A responsabilidade é como é que eu vou sair dessa situação? O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Como?
eu vou fazer para sair dessa situação agora? Alguns relacionamentos podem até vir a se transformar quando há traição, mas isso é um outro ponto, que eu vou falar talvez em outro momento, mas eu vou deixar só aqui algo do tipo, como o relacionamento é equilíbrio, então precisa existir um equilíbrio, onde você vai causar uma dor ou algo do tipo na outra pessoa, porque ele te causou uma dor profunda, um sofrimento, né? Ou se você causou essa dor profunda e um sofrimento na outra pessoa traindo, essa outra pessoa, ela também de alguma forma precisa causar uma dor e um sofrimento menor. Não é fazer na mesma, sabe, dar na mesma moeda, não. Você precisa dar o troco, mas menor, certo? É um troquinho. Para quê? Para ir equilibrando, porque daí o outro, porque se você dá o troco fazendo a mesma coisa que a pessoa fez, essa pessoa automaticamente vai querer fazer mais. E aí, realmente, o relacionamento não dá certo. Quando você faz algo menor e menos, a pessoa automaticamente consegue voltando o equilíbrio e aí sim vocês conseguem novamente fazer com que esse relacionamento cresça e prospere. Mas só nesses casos. Se houve isso, então realmente você precisa se tornar adulta e sair dessa relação, parar de se trair, de trair os seus sentimentos, de trair a sua vontade, os seus sonhos e os seus desejos. Porque tudo começa com você. Tudo começa com você. Você precisa mudar e não o outro. Você precisa sair dessa situação e não o outro. Ok? E aí, terminar o relacionamento? Muitas vezes sim. São muitos casos que sim. Mas terminar de uma forma em que a relação do casal não exista mais. Mas se houver filhos, a relação pai e mãe precisa existir para o bem dos filhos. Ok? Então, anote isso, assista de novo, veja, porque é assim que precisa acontecer. Se a relação do casal já terminou, ok, se respeitem. Olhe para esse parceiro, perceba que assim, foi você que atraiu esse tipo de situação e esse tipo de parceiro para a sua vida. Porque você tem essa pecinha aqui que de alguma forma encaixou na pecinha dele. Ok? Então se responsabilize. Não é se culpar. De novo, culpa não ajuda. Culpa te derruba, te coloca para baixo e você entra num círculo vicioso e desastroso. Então, responsabilize-se. Tome a ação que você precisa e seja adulto. Ok? E aí, nesse caso, no caso da constelação, né? Tratar um só ou tratar os dois? Depende. O melhor seria os dois, para que os dois pudessem, nesse momento, se libertar, agradecer, entender que foi cada um aqui tinha sua pecinha de encaixe e se encaixou. E aí a gente, né, equilibra, deixando com cada um 50% do que deu certo e do que não deu, do que aconteceu dentro dessa relação do casal. E une o pai e a mãe. Então, nesses casos, sim, seria bom que os dois fizessem. Mas se um só não quer, né? Se um só, se o outro não quer, faça você. Se você tem consciência disso, faça você. Porque se a informação chegou para você, porque você agora está preparada para esse momento fazer essa mudança. Então, faça você. Ok? Então deixem seus comentários aí, eu quero saber como foi para vocês, né, essa live, o que realmente vocês levam daqui, quais as fichas que caíram, o que foi para você, o que você sai daqui levando dessa live e qual foi a compreensão que você teve a partir do que eu disse aqui.
O que a partir do que eu trouxe aqui para você, o que mudou para você. Não deixe de comentar, porque conforme você coloca aqui, eu posso continuar fazendo, eu posso me trazer cada vez mais informações para que você tenha uma vida melhor e um relacionamento mais saudável. Para que você passe a ser a protagonista da sua história e entenda que só você pode fazer a mudança que você quer na sua vida. Beleza? Eu aguardo seus comentários aqui, eu aguardo as suas perguntas. Vamos juntas, porque se você colocar aqui, eu vou saber e vou falar mais para você, eu vou trazer mais conteúdos para te ajudar nessa caminhada. Agora, se você não falar, eu vou entender que de alguma forma isso não fez sentido para você, que não te ajudou, que não contribuiu para a sua vida. Beleza? Então eu concordo, eu deixo aqui, espero seu like, espero que você compartilhe, porque imagina você, se esse conteúdo fez sentido para você, para outras pessoas também pode fazer. Então compartilhe, tá bom? Eu te espero na próxima live. Um beijo carinhoso e até mais, gente. Tchau, tchau.